agradeço o tempo de vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre as novas tendências da indústria, né? Então, a gente vai decorrer um pouquinho sobre a parte dos transmissores também de posição. Fiquem à vontade, a gente tem um time bacana e especialista também sobre o produto no chat. Então, se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, eles vão estar recebendo e, na medida do possível, eles vão respondendo ou no final, a gente seleciona algumas e responde também, tá bom? Então, a gente vai falar dos transmissores da Westlock, né? E também o que a gente pode... O que eles vão estar fazendo para melhorar a produtividade e melhorar tudo que pode ser feito na planta. Então, a Westlock, ela tem, desde os transmissores, também tem monitor de válvula solenoide, posicionadores e também sistemas de partial stroke. Então, começando a apresentação, se a gente tivesse numa apresentação ao vivo, essa seria a hora da gente chamar o pessoal mais experiente. Então, perguntar quem que participou da terceira revolução industrial. Então, que agora a gente está chegando na quarta revolução e já também começando a migrar para o que o pessoal tem dito de quinta revolução. Então, vamos lá. Essa é uma frase básica, porque a gente tem que acompanhar a indústria. Então, a parte de sensor fim de curso, ela já está meio em desuso. Mas tem muita gente ainda utilizando o sensor fim de curso. Mas por que está em desuso? Como assim? O monitoramento, agora ele vai migrar como outros sensores que muita gente já talvez nunca tenha ouvido falar, como sensores de pressão, sensor de fluxo e temperatura, nunca tenha ouvido falar. Mas nos primórdios, na terceira revolução industrial, a gente utilizava sensores de todos os tipos. E agora a gente tem visto que o segmento, a indústria está se aprimorando, está tendo muito mais informações e está solicitando muito mais informações. E a gente já vê que a parte do sensor ela vai ficar meio em desuso, porque a gente vai precisar utilizar, como esses sensores, também transmissores de posições digitais. Então, como é que é? Muitos nunca ouviram falar sobre sensor de pressão, nunca ouviu falar de sensor de temperatura, sensor de fluxo. Mas no começo era assim. Algumas plantas ainda têm 1 ou 2 sensores desse tipo. Mas 90%, eu arrisco até 95% de todas as plantas industriais, a gente fala em transmissores de pressão, transmissor de temperatura e transmissor de fluxo. A tendência da indústria é que os sensores fim de curso, eles também comecem a cair no desuso. Por quê? A gente vai ter que migrar para o transmissor de posição. Mas por que a gente vai migrar para transmissor de posição? A gente vai migrar por dezenas de informações que a gente vai tá apresentando, e vocês vão ver que realmente assim é o próximo passo. A indústria já não vai mais falar em sensor fim de curso. Mas por que não? Eu utilizo sensor fim de curso tem mais de 20 anos na minha planta e nunca deu problema, e ele abre e fecha normalmente, nunca me deu nenhuma dor de cabeça. Mas todos concordam que o sensor de posição ele dá uma indicação falsa de posição fechada. Por quê? Porque quando ele já está lá aos seus 8 a 10%, até uns 15%,
o gatilho, tanto para sensor mecânico ou sensor magnético, ele já chegou, já está chegando perto. Então, ele já acionou o contato. Acionando o contato, o sistema de controle, o SDCD ou PLC, já recebeu a informação que a válvula está aberta. Então, a gente tem uma inconsistência na indicação. Fora o desgaste mecânico também. Então, se a válvula chegou em 98% e já está me dizendo que está fechado e está tudo bem. Só que estranho, porque eu não consigo alinhar minha linha. É muito difícil de alinhar, porque sempre tem algo sobrando, algum fluxo passando no processo, só que minha válvula está fechada. Eu tenho essa informação, meu sensor está dizendo que está fechada. Então, esse é um dos pontos que, no começo, não, você tem um pouquinho de perda, está tudo bem. Mas agora, desde algum tempo atrás, e mais agora ainda, com essa quarta revolução, a gente não tem mais espaço para ter perca em processo. Então, é praticamente inevitável que a gente vai estar migrando para os transmissores, né? Então, aqui alguma das coisas, né, que a gente pode ter. Se eu for lá e calibrar um fim de curso com um fim de curso, eu vou calibrar de um jeito. Se uma pessoa que está do meu lado for fazer a mesma coisa, ela não vai fazer da mesma forma que eu fiz. Ela vai fazer do mesmo jeito? Vai. Mas a posição que ele vai estar ajustando não vai ser a mesma que a minha. Mas está dando a posição de fechado. Pois é, porque a gente tem essa inconsistência. Então, a gente tem um range de 10% para um lado e para o outro, para a gente dizer que o sensor está fechado. Fora o desgaste mecânico também, então a válvula começou a emperrar e tudo mais, você ajusta e você vai ter uma inconsistência. Então, a acuracidade para os sensores é muito complicada. E há muito tempo atrás, então, isso não era o pior dos mundos. Tudo bem, está dando uma passagem aí de 2%, 3%, ok. Mas eu tenho tantos outros problemas no meu sensor de nível que eu não consigo. O sensor ele fala que chegou no 100%, só que já está em 105%, já passou do nível. E agora não, agora com transmissores da outra parte de instrumentação, a gente já tem uma assertividade. Então, ele já está lá, ele está dizendo que está 98,9% o nível do reservatório. E isso você pode lá aferir que ele vai estar dessa forma. Então, aqui está. Essa minha válvula aqui, ela está fechada. Alguém discorda comigo que o sensor já está acionado lá, que a válvula está fechada? Eu vou conseguir alinhar minha linha com todo esse vazamento? Vou, mas vai demorar. Vai demorar para eu conseguir alinhar minha linha com eu tô com o meu processo dizendo que minha válvula está fechada, só que eu tenho uma passagem aí de uns 5%, uns 5 graus aí, tá passando fluxo. Então é muito mais difícil de eu equalizar a linha. Aqui, agora a gente já tem mais ou menos 1%, já é mais fácil de alinhar a linha, já é mais tranquilo. Porém, ainda eu gasto um tempo. Por quê? Porque eu não tenho a repetibilidade, eu não tenho a curacidade do sensor fim de curso, que ele deveria me dar a posição de válvula fechada realmente. E só que, em poucas vezes, a gente que já roda esse trecho aí, poucas vezes a gente vê um processo onde o sensor está dizendo válvula fechada e realmente ela está 100% fechada. Então, aí sim eu consigo regular, fazer um alinhamento de linha e tudo mais. Então, esse problema aqui da passagem, além de ser difícil de você estar ajustando o seu processo,
isso aqui também é dinheiro perdido. Porque eu estou gastando tempo do operador para alinhar a linha, eu estou perdendo, processo, né? Então, eu estou perdendo o que está passando na tubulação, porque a válvula devia estar fechada e ela não está, então eu estou perdendo ainda a matéria-prima. Então, isso para agora, com todos a instrumentação e todos os dispositivos que a gente tem, é impossível da gente continuar trabalhando dessa forma. Aí a Westlock mesmo, quando ela trabalha, ela vai lançar um produto novo ou melhorar os produtos que ela tem, ela sempre vai ouvir o cliente, o que o cliente está falando. Então, uma das frases que fazem mais sentido para essa migração é essa. Válvulas e equipamentos rotativos representam 70% a 80% das despesas de manutenção anual das plantas industriais. Então, assim, 70% a 80% é muita coisa. E aí que vem de encontro ao que a gente está falando também. Muitos usuários finais relatam que 50% da manutenção preventiva foram realizadas desnecessariamente. Por quê? A gente tirou a válvula para fazer manutenção, só que não precisava. Não tinha sentido. A válvula estava íntegra, só que como eu não tenho diagnósticos num fim de curso, ele só me dá aberto e fechado. Eu não tenho diagnósticos, o que eu vou fazer? Cada 3 em 3 anos da minha parada geral, eu tenho que sacar essa válvula e tenho que fazer manutenção. Só que eu não preciso. Então, essa vai ser uma das coisas importantes também dos transmissores. Por quê? O transmissor vai me coletar dados. E o que a planta ou qualquer cliente precisa são dados. Com os dados, minha válvula está íntegra, mas eu quero retirar para fazer uma manutenção. Ok, perfeito, você pode fazer isso. Porém, se a válvula está íntegra e eu consigo trabalhar ainda mais um ano por toda a curva que eu estou vendo de desgaste da válvula, para que eu vou gastar dinheiro? Eu vou gastar dinheiro para fazer uma manutenção nessa válvula. E mais uma aqui, que essa a gente ouve muito nós ouvimos muito em clientes, é assim: ok, não, cara, você agora, eu me convenci que realmente eu preciso mudar para o transmissor. Mas o transmissor ele pode ser utilizado em qualquer aplicação que esteja utilizando uma chave fim de curso? Aí a gente vamos elucidar um pouquinho dessa pergunta também. A primeira coisa que é mais importante para qualquer diretor de empresa ou qualquer gerente de produção é aquela pergunta: tá bom, o fim de curso eu gasto X, e num transmissor você está me falando que eu vou gastar 1,5 de X, então eu vou gastar mais para colocar esse transmissor. Pois é, mas aí a gente mostrando esse gráfico, o custo por tempo, depois de 2 a 3 anos, você já pagou esse transmissor. Por quê? Porque 80% menos no tempo de instalação. Eu vou mostrar um pouquinho também da calibração do transmissor, como que é feito, e 80% menos de tempo. Então, uma parada aí para você substituir um sensor, você vai gastar aí 10 minutos no máximo. Não, eu já conheço tudo, eu faço em 5, ok. Mas para fazer um fim de curso, vou gastar mais tempo. E 70% menos de custo de manutenção. Então quer dizer que você está me falando então que o transmissor não falha. Sim, ele falha. Só que para ele falhar, ele vai te avisar: olha, eu estou ruim, eu não estou bom, estou começando a ter alguns problemas aqui nessa válvula e você precisa parar para manutenção.
Então, por que 70% menos? Porque você programa, é uma preditiva. Não é uma onde você está trabalhando e chegou num domingo à noite, que só qualquer instrumento só falha domingo à noite, ou num feriado, ou carnaval, ou Natal, Ano Novo, os equipamentos costumam falhar nessas datas. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que sair da sua casa, voltar para a planta para você fazer uma intervenção num equipamento. Enquanto o transmissor, você já tem todo um diagnóstico que já te diz, olha, você precisa parar para fazer uma manutenção. Então, esse gráfico aqui é assim que aonde você mostra a economia de custo e de tempo é uma coisa que é uma tendência, realmente é uma tendência que a gente vai ter. Então, assim, a gente costuma brincar que os equipamentos são muito complicados para você fazer calibração e tudo mais. Aqui a gente tem um vídeo, eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, ele está no display aqui, ele está me dando a porcentagem de 58,3%. Eu tenho um modem Hart aqui, a gente gosta de utilizar ele aqui porque esse modem aqui, vocês vão ver no vídeo, ele vai mostrar piscando aqui a comunicação. Isso é importante para você saber que ele está realmente comunicando via Hart. Então, como que é feito? Aqui é bom até dizer, cara, eu já fui de campo, agora eu não quero mais, só quero fazer via sistema. Perfeito, você pode fazer pelo DTM, tudo remotamente. Eu estou a 20 quilômetros, não importa. Você, pelo Hart, você vai lá, você consegue fazer todas essas informações. E aí vocês viram, isso não é só uma simulação. Esse foi feita a calibração do transmissor. Realmente ele é bem demorado, mas assim, a gente vai acostumando. A gente já acostuma com esse tempo todo aí que demora para fazer uma calibração. E a gente já tem ao lado aqui, que é interessante até mostrar, que é o DTM, que você pode estar colhendo as informações, vocês estão vendo aqui em tempo real, de como foi feita a calibração do transmissor. A gente utilizou o quê? Apertou 2 botões e fez a calibração do transmissor. Beleza, você está me falando, mas eu utilizo sensor aqui e nunca tem me dado problema. Sim, mas olha aqui o que a gente tem de informações para os sensores e também para os transmissores. Então, vamos lá. Para o sensor, depende do usuário ir lá calibrar. Então, eu vou precisar mandar um operador ou um instrumentista ir lá calibrar. A esterese é fixa, então eu não consigo ajustar. Não, para abertura eu quero esterese de 2% e para fechamento 5%, que não tem problema para isso. Falsa indicação da posição fechada. Esse a gente já falou algumas vezes nos slides atrás, da falsa indicação da posição, da posição, né? Baixa disponibilidade da planta. Por quê? Porque eu estou dizendo que tá fechada, mas não está, então eu demoro mais tempo para fazer o ajuste no processo. E o alto custo de manutenção. Porque eu estou cego. Na verdade, aqui a gente está falando, a gente está cego, a gente não tem informação, e aí, não, essa válvula aí rodou bem essa safra toda, e não precisa fazer manutenção. Isso aí a gente não tem certeza. Então, o alto custo, por mais que a válvula esteja boa, eu tenho que tirar para ver se realmente ela está boa. E com os transmissores agora? Então, eu vou ter calibração consistente. Vocês viram que a gente calibrou em 1 minuto e ele me dá lá até décimos da porcentagem. Então, 58,3. Então, 99,9. Então, ele me dá uma calibração consistente.
eu consigo definir a histerese. Então, para mim é aceito 1% de falha. 1% de falha na abertura, mas o fechamento ele tem que ser preciso, porque eu não posso ter vazamento de fluxo no processo. A repetibilidade, o transmissor, você vai ter a repetibilidade da sua porcentagem, então abertura e fechamento. Com isso, o que você vai ter? Menores ocorrências de alarmes. Então, você sabe lá o que está acontecendo realmente. Aumenta a disponibilidade do processo e a gente tem um baixo custo de operação, porque a gente sabe como que está a vida útil da válvula. Então, o conjunto está ok, eu não preciso parar para fazer manutenção, eu posso continuar com o custo de operação. Vocês sabem mais do que eu, que estão aí na indústria também. Válvula parada tem custo. Se você consegue postergar uma parada, então, a minha parada é de 3 em 3 anos. Só que eu não vou precisar mexer nessa válvula em 3 anos, só em 6 anos. O que acontece? Meu custo de operação vai baixar. Então, isso aí é ótimo, perfeito. Isso aí eu sei que os transmissores de pressão, de nível, de fluxo, eles fazem. Agora, será que já tem algum transmissor de posição que faz? O nosso da Westlock já faz isso. Então, ele melhora a linearidade, reduz a histerese, né? Então, você tem uma acuracidade maior na posição, né? Melhora a repetibilidade. A calibração aqui, eu não preciso nem dizer que vocês viram como que é uma calibração de um transmissor da Westlock. Reduz o tempo, né, de instalação. Então, você vai colocar o fio do 4A20, com ele, a gente tem as opções, ele sobreposto com Hart ou sem Hart. Então, você coloca temperaturas, você consegue trabalhar com temperaturas mais elevadas e aplicações mais severas, né? Aí, só que tem essa informação é muito importante. Cara, eu gostei, mas como eu já ouvi inúmeras vezes sobre equipamentos de partial stroke, de válvulas de shutdown, cara, eu quero um fim de curso para ele me dizer realmente se a válvula está aberta ou fechada. Por mais que ele vai me dar um erro de precisão, eu quero o sensor fim de curso. Perfeito. A gente consegue colocar junto com o transmissor e aí você tem a dupla confirmação. Então, eu sei que a válvula fechou porque ele chegou lá na posição de fechado, o sensor me deu, só que ele está 99,9% ou 100%. Então, eu tenho uma dupla confirmação. Além disso, essa é a parte mais importante que vai de encontro na quarta revolução. O aumento dos diagnósticos. Na verdade, assim, aumento não, porque a gente não tem diagnóstico num sensor fim de curso. Então, a gente sabe que ele está fechado e aberto e ponto. Com o transmissor, você vai ter uma infinidade de diagnósticos. Boa tarde, Fred. Aqui quem vos fala é Gustavo. Eu tenho uma pergunta aqui de um dos nossos clientes que é muito relativa ao tema e eu gostaria até de fazer para você, para compartilhar aí no nosso webinar, né? O seguinte, o nosso transmissor de posição, né, ele é do tipo potenciométrico, aquele com link mecânico, né? Você tem 2 parafusos para ajuste zero spam. Perfeito. Esse é uma das coisas também que vem de encontro. Por quê? Antigamente, a gente tinha só os transmissores potenciométricos. E realmente eles eram muito complicados de você ajustar. Então você tem um potenciômetro, você tinha 2 parafusos que você tinha que ajustar o 0 e 100%. Então aí você tinha que ajustar, você pegava, saía da posição, ficava 3.99, 3.9, mas não conseguia ajustar 100%. Já agora, a gente também tem as evoluções dos transmissores. O que é isso? O sinal do 4A20,
tá ok. A gente pode pegar, a gente pega e põe lá, essa é a minha posição de fechado, esse é meu 4, esse é meu 20. E ele faz automaticamente, além do Hard Set. O Hard mais novo no mercado, né, que é o Hard Set, os transmissores eles já tem essa comunicação. O LCD, que é importante porque você vê lá, quando você está fazendo a calibração, vocês viram que piscava os LEDs, né? Então você está vendo lá, não, agora ele está em 0%, agora ele está em 100%, beleza. Além disso, uma das coisas pioneiras que a na verdade pioneira e patenteada pela Westlock, é a indicação visual beacon, que é onde, por fora da caixa, você visualiza se a válvula está aberta ou fechada, até 50 metros. Então, você consegue visualizar se a válvula está aberta ou fechada. E aí, se você precisa confirmar a porcentagem, você abre um instrumento e você consegue visualizar localmente. Ou, remotamente, você também tem a posição da válvula, né? Então, a gente pode, além de ter só monitoramento, a gente pode controlar também. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui, que isso era uma coisa que a gente só conseguia fazer um transmissor, mas não conseguia controlar. Agora a gente consegue controlar a válvula também. O importante dessa evolução também são o feedback do sensor é sem contato. Então, evita o desgaste, a repetibilidade é maior, a orientação de montagem, botões de calibração. Aqui está uma coisa muito importante. Os potenciométricos, a gente conseguia 0 a 90. Agora, a gente consegue uma rotação até de 270 graus. Então, eu tenho uma válvula especial, que ela não me dá 0 a 90. Ela me dá de 30 a 270. E não tem o que fazer. Aí você tem que fazer uma adaptação mecânica para tentar ajustar, mas não fica bom. Agora, esse transmissor, ele já faz automaticamente. Diagnósticos, então, daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho dos diagnósticos dele. ADD e DTM, que são livres, né? Então, eu posso pegar, baixar no site da Westlock, vou lá e baixo o DTM, coloco num software que aceite DTM e comunico via 4A20 com hard no transmissor. As calibrações remotas, fora todas as certificações globais. Então, eu vou exportar, ótimo. Então, a gente tem a TEX, IEC, FM. Não, eu quero mercado local e metro. Temos também. Tem todas as certificações globais para o instrumento. Mas eu queria só com 4A20. A gente tem os opcionais. Então, o DS ele faz 4A20. Agora o D200, 4A20 com o HART. Eu tenho o contato standard, sem link mecânico. Todo sem link mecânico. As rotações, então, aqui que eu falei, e aqui a parte das certificações. Ele é standard intrinsecamente seguro. Então, a gente standard, ele é intrinsecamente seguro, só que temos a prova de explosão e na acendível também. E o que eu estava falando dos sensores, né? Então, eu quero um transmissor com sensor, sem problema nenhum. A gente tem esse opcional também, e você tem a dupla confirmação. Só que, eu vi essa eletrônica sua aí, mas eu tô achando que ela é muito fraquinha, cara. A hora que pegar meu processo aqui mesmo, essa eletrônica aí não aguenta. Então, aqui um pouquinho do que a gente tem aqui dentro dessa caixinha preta, né, que a gente diz. Ela é encapsulada, então todos os componentes ficam encapsulados. E também tem a resistência à vibração. O LED com duas cores, então verde e vermelho, você consegue configurar
pelo protocolo, né, pelo HART. Os botões de high e low, então eu quero lá, coloco a válvula em 0, vou lá, aperto o low, ele calibra, coloco em 100, calibro e está resolvido. Consigo colocar aqui porcentagem de fechamento, porcentagem de abertura ou corrente também. Eu posso escolher o que eu quero deixar no display. E, além disso, pelo HART eu defino em qual corrente eu quero calibrar o instrumento, que você pode fazer automaticamente. Aí eu quero, no HART, eu estou com vontade de fazer em 8.4 mA. Você vai calibrar o transmissor com 8.4 mA. E pelo display aqui você faz 4, 12 e 20. Então, no LCD aqui a gente consegue fazer só no 4, 12 e 20. Agora, pelo HART, eu utilizo qualquer corrente para fazer a calibração. Então, aqui, ó, como que é feita a calibração? A válvula aqui, ó, a válvula está em posição fechada, vê que ela está me dando menos 12. Aí ele é muito complicado, tem um botão dele, aperto, seguro, começou a piscar, soltou, pronto. O low tá calibrado. Passou. Está feito. O low está confirmado. Vê que agora ele está me dando 0%. Agora vamos abrir a válvula. Abrimos a válvula, 103%. Aí a gente segue, segura lá o botão do raio, vai começar a piscar, piscou, aperta mais uma vez o raio para confirmar. Pronto. Isso aí demorou o quê? 2 minutos? Pode ser. Aí o que está me dando aqui? 48.4. 19.2, não importa a corrente que não importa a posição que você quer. O que acontece? Então, o que a gente tem? A gente tem a posição real da válvula. Então, não, eu quero fechar 0,0. Não, a partir de 0,5 eu já consigo abrir uma válvula de bypass que eu tenho na frente. Então, você consegue, com todas as informações, colher essas informações, você consegue trabalhar, ter informações e trabalhar no que você precisa no dia a dia. Ô, Fred, uma pergunta que o pessoal fez aqui, é o Diego que está falando, tá? Por exemplo, eu quero migrar, por exemplo, para transmissor de posição. Eu tenho que trocar todo o meu instrumento que eu já tenho instalado para substituir, por exemplo, o meu AcuTrack hoje, ou meu chave fim de curso, para eu colocar um transmissor de posição? Essa é um dos diferenciais da Westlock, que quem já conhece a Westlock sabe como é que é. A Westlock é o que a gente brinca como um Lego. Se você quer, eu quero um beacon vermelho, ou eu quero um sensor cor-de-rosa, não importa. Ele é totalmente modular. Então aqui, ó, aqui no desenho está me mostrando aqui, ó, estou com 2XT90, esse daqui é muito conhecido. Não, eu não quero, eu vou tirar meus 2XT, só vou ficar com o transmissor. Não, eu quero continuar com o meu XT, que eu já tenho, que ele vai me dar a posição lá, por mais que ele me dê a inconsistência no final de curso, ele vai me dizer que a válvula realmente mexeu e fechou. Então, eu quero ter essa dupla confirmação. Aí, ok, você falou, beleza, eu já conheço esse sensor amarelinho da Westlock, ele é muito bom, só que no meu processo aqui, ele é sensor mecânico ou sensor indutivo. E tem como? Sem problema nenhum, a gente mantém da mesma forma. Mas antes eu só conseguia monitorar. Eu não conseguia colocar um transmissor para comando também. E agora? Agora a gente tem a opção. Então, a gente tem... Esse é um dos marcos também dessa nova tecnologia da Westlock,
vocês veem que mantém as duas bobinas e eu coloco um transmissor junto. Então, isso foi uma sacada assim que não se tinha antigamente, só que agora eu posso ter. Então, eu posso ter a dupla confirmação utilizando o transmissor de posição com solenoide. Então, eu posso comandar ainda. Então, isso é uma das coisas assim que tem feito muitas coisas interessantes para a gente. Aí, pegando um pouquinho das linhas, né, dos transmissores da Westlock, a gente tem tanto para os processos genéricos, né, então eu preciso lá, eu quero um transmissor para processos genéricos, então eu tenho o D200, eu tenho um 4A20 com HART, para processos gerais da planta. Mas eu tenho um serviço mais crítico e eu já tenho esse transmissor da Westlock, que é o DIEPIC, e eu já tenho mais de 15 anos. Ele não tem o link, ele não tem o link mecânico com a válvula, então ele tem aquele sensor de efeito Hall, que na verdade eu nunca entendi o que é esse sensor de efeito Hall, e ele me dá repetibilidade, ele me dá os diagnósticos. Só que eu tenho algumas partes da planta onde, além disso, eu precisava medir, são válvulas muito críticas. Eu preciso medir a pressão na entrada e saída do atuador, porque se tiver vazamento, essa é uma válvula crítica que pode ferir vidas, então eu preciso fazer isso. E eu precisava fazer aquele negócio lá que o pessoal fala, aquele totozinho na válvula, que realmente, assim, eu não entendo, mas dizem que é interessante para a válvula. Então, a gente tem o D500, que é o sem link mecânico também, com perfil de pressão, além dele ele fazer o PST, o Partial Stroke Test, e também o Emergent Shutdown. Então, é interessante. Essas são as três linhas que a gente consegue trabalhar para qualquer tipo de aplicação na indústria. Então, aqui é mais ou menos o que eu estava falando. Então, a gente tem os processos genéricos, né? Então, aqui o tradicional pico, então, a gente mesmo tá visualizando aqui, mesmo de longe, numa foto que não está muito boa, a gente tá visualizando que a válvula está fechada. Mas como você sabe? Pô, tá tudo amarelo ali. Tá tudo amarelo, então a válvula está fechada. Se a válvula tivesse preta, que nem essa daqui, ó, a válvula estava aberta. Então, a gente tem para plataforma, montagens remotas ou montagens lineares, a gente tem o transmissor. Tem lá ele rotativo ou ele mesmo linear. Pode ser. Mas aí eu vou ter que ter dois transmissores, um para rotativo, um para linear? Não. É sempre ele com efeito Hall, você utiliza sempre o mesmo transmissor, só vai mudar a retroalimentação. Então, o CAPEX agradece isso daí, o pessoal de logística, de estoque agradece de você ter poucos instrumentos em estoque. Ou mesmo, aí para diagnósticos ou para monitorar ESD, PST, a gente tem com perfil de pressão e partial stroke test. Então, o que é esse raio de sensor de efeito Hall? O sensor de efeito Hall, o sensor ele fica e aí você tem um magneto, tanto rotativo ou linear, os triggers, né, que a gente fala,
que aí você faz a autocalibração da mesma forma do anterior e ele se autoajusta tanto para as válvulas rotativas como para as válvulas lineares. Ele pode até ser em aço inox 316. Então, ele é muito robusto também. Então, para altas temperaturas, importante também para válvulas de difícil acesso. A gente tem tudo isso. Então, a gente, falando um pouquinho da retroalimentação, aqui a gente tem ele sendo rotatório ou sendo linear. Tem os dois tipos de montagem. Ah, mas eu tenho linear, mas minha válvula é de 50 polegadas. Perfeito. A gente tem um magneto para isso, mas o importante para você definir um transmissor é você saber o curso da válvula. Então, minha válvula é de 50 polegadas, mas o curso é de 10. Então, aí você já consegue definir qual é o tipo de magneto linear que você vai estar utilizando. Então, válvulas remotas, esse aqui é importantíssimo também. Válvulas de difícil acesso, onde ela vai dar problema à noite, e aí você vai ter que subir lá, vai ter que montar um andaime, processo parado, todo mundo te perturbando. Você consegue colocar ele remoto, até 15 metros, você coloca a eletrônica para você poder visualizar, fazer configuração, ou mesmo via HART, via SDCD, você consegue fazer toda a calibração. E válvulas com muita vibração também, você coloca só o sensor, que é mais robusto, ou temperaturas elevadas, você coloca só o sensor e puxa até 15 metros. E só para a gente falar um pouquinho, esse transmissor para válvulas de emergência, ele faz a autocalibração, ele faz também o partial stroke, ou full stroke testing, ele guarda ele tem o historiador dele que guarda as últimas informações, tanto de partial stroke ou full stroke e de calibração. Você tem 4 baselines, então 4 calibrações de manutenção que você consegue guardar, então você consegue ir fazendo. Uma das diferenças dele, essa parte é importantíssima. Ele tem dentro dele um upgrade, então ele tem o componente lá que você pode ir lá atualizar automaticamente. Essa minha válvula é de segurança e eu não posso fazer o partial stroke, só que assim, eu tenho medo que na hora que ela vai precisar, vai dar aquela tal da lei do Murphy. Então, a válvula vai estar travada. Só que eu não posso mexer e não posso fazer o partial stroke. Mas esse equipamento ele consegue fazer o teste de pulso na solenoide, que é o elemento final mais importante. Então, você testa a válvula solenoide para ver se ela realmente tá funcionando, sem movimento no atuador. Então, é uma das coisas bem importantes também. Esse é o transmissor internamente. Então, aqui a gente vê poucas partes, poucas peças, é o que a gente sempre fala. Poucas partes, poucas peças, pouca dor de cabeça. E muito mais simples de você diagnosticar um problema também. E aí é a parte importante. Então, a gente colhe todos os alarmes. A gente colhe todos os alarmes via HART. Então, aqui a gente tem, aqui mostra um pouquinho da performance dos alertas, né? Então, como que tá? Você consegue ir montando um baseline, tanto de PST como manutenção. Você vai guardando todas as informações para aquela coisa que a gente falou lá no começo. Eu tenho parada de planta de 6 em 6 anos. Só que esse meu instrumento aqui, o meu conjunto válvula com atuador com equipamento partial stroke, ele está íntegro. Não tem por que eu parar. Então, não vou precisar tirar, não vou precisar fazer parada programada para ele. Então, ele só vai de 12 em 12 anos. Então, é o custo da operação baixando, né? Os full strokes, então, ele faz também, se você quiser, eu quero na parada fazer um full stroke, ele faz um full stroke também. Ele vai guardando
na memória dele o de base, né? Então, o que chegou íntegro, você vai lá, faz o partial stroke e você guarda também o de manutenção. Então, você consegue ir analisando para verificar realmente se você precisa fazer algum teste, alguma intervenção na válvula. E o teste da válvula. O teste da válvula solenoide, que é o equipamento mais importante. Então, aqui, por exemplo, a gente tem, por exemplo, a pressão normalmente é 40 PSI, só que ele está me dando 32 PSI. Então, eu não vou fazer o partial stroke, porque ele pode levar para a posição de falha. Então, o JEPC, ele utiliza dois fatores, o sistema da válvula e a segurança também das pessoas. E como que faz? A jusante montante. Então, aqui que eu falei, como que ele sabe que a pressão na entrada está em 60 PSI e na saída está me dando 30 PSI. Ele tem o sensor que mede a montante e a jusante do atuador. Então, aí ele já, você seta dizendo, ó, com 30 PSI você não faz nada, só me dá um alarme que eu vou ver o que está acontecendo, se o atuador está dando passagem ou se eu tenho alguma coisa na válvula. E aí você programa uma preventiva, para que quando realmente você precise que a válvula atue por segurança, ela vai estar íntegra. Então, aqui é uma planta que tem, e a gente vai mostra aqui como que é uma instalação simples de um equipamento partial stroke ou de emergência shutdown. Então, aqui a gente mostra, ele faz a leitura da pressão, da temperatura, né? E aqui, mais uma vez, como pioneira em alguns dos desenvolvimentos do equipamento. Ele reduz, né, os eventos, que é a melhor opção. Os outros são muito complicados de você analisar e tudo mais. E esse é baseado na válvula solenoide que todos já conhecem, normalmente. Abre e fecha. Gráficos e tudo que a gente consegue coletar pelo DTM, tudo que você consegue fazer de análise, de diagnóstico, e você tem a certeza que realmente eu preciso parar essa válvula. Parar. Por que você precisar? Porque ela está com essa falha. Então você tem a certeza que você não vai estar gastando dinheiro. Né? Realmente você precisa fazer isso. O importante também para onde tem a certificação. Além da certificação SIS3, ele é certificado SIS3, porque SIS3 é mágico, sabe? SIS3 é mágico, mas ele está apto para trabalhar com malha SIS3. Ele tem um PFD muito baixo, então, que vai ajudar. E, para finalizar... Fred, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. O pessoal está perguntando aqui para nós se a Westlock tem outras soluções também para monitoração ou só transmissores de posição aí, que nem foi falado até agora. Muito bom. Além dos transmissores, a gente tem uma infinita gama de tanto monitoramento de válvula, quanto monitoramento com válvula solenoide todo acoplado, onde toda a parte elétrica do equipamento sempre dentro da caixa, protegido, então não fica exposto, além de todo o grau IP, no mínimo IP66, os transmissores para monitoramento em rede, posicionadores de válvula, tanto em resina de engenharia, como alumínio copper free, ou também 100% em aço inox. Ele é 100% em aço inox, todo o posicionador, até mesmo a caixa dele, o manifold, até os manômetros, todo ele em aço inox, 100% em aço inox. Além de toda a gama de sensores, né? E também para válvulas sanitárias, além dos transmissores que a gente abordou hoje.
Agora, primeiramente, agradecer a todos aí. É um webinar que é importante, a gente vê que é relevante. A gente fica à disposição aqui, eu não sei se tem alguma pergunta no chat, que a gente pode estar falando a todos. Então, agradecer ao tempo de vocês, eu acho que eu cheguei no meu tempo, o pessoal do marketing não vai brigar comigo, eu fiz no tempo certinho, e a gente fica à disposição aqui para aproveitar e não esquecer, a gente tem todos os links de Facebook, LinkedIn, o blog da Ed, o YouTube, Instagram. Se vocês puderem, entrem lá. Se vocês gostaram ou quiserem fazer alguma sugestão, fiquem à vontade. Aqui são os nossos canais também, que o grupo vai tem para estar auxiliando vocês também. No mais, se meus companheiros querem abordar alguma pergunta, eu estou à disposição também. Fred, fizeram uma pergunta se a Westlock tem serviço autorizado para manutenção dos equipamentos da Westlock da BIF. Perfeito. Temos sim, temos carta da BIF e também da Westlock, dizendo que a gente é o serviço de reparos autorizado pela fábrica e o que vocês precisarem ou quiserem mandar para fazer uma análise também, a gente está à disposição, pode mandar para a nossa matriz, a gente pega e faz toda uma análise no equipamento, manda um relatório e mostra o que está acontecendo com o instrumento também. Mais alguma? Eu falei demais, tá muito no tempo, vai ter o jogo da Champions às 4 aí, então não posso falar muito também. Sendo assim, eu queria agradecer muito o tempo de vocês, mais uma vez dizer que aqui são os nossos canais digitais e o que vocês precisarem, a gente está à disposição, aqui está o meu contato, mas também tem os contatos de todos, vocês podem entrar em contato. Muito obrigado pelo tempo de vocês e tenham uma boa tarde.